agora a gente vai falar um pouquinho da linguagem C. Para essa aula, a gente decidiu trazer as duas linguagens, tanto o Python quanto o C. Então, antes de eu entrar em Python, ou em C, eu queria só falar um pouquinho da diferença delas, brevemente. Tem bem mais coisa, mas não cabe essa aula, a gente está explicando. Se a gente for parar para pensar em implementação, o Python ele vai ser mais simples, porque os comandos não são tão detalhados, não exigem tanto isso de você. Mas quando a gente fala de execução, o C ele vai ser mais rápido. De qualquer maneira, apesar de C não estar tão em alta quanto o Python, o C é muito bom para fins didáticos. Tanto que nos cursos de computação e algumas engenharias lá no UNB, a gente tem essa matéria, que ela é uma matéria introdutória à programação, e a gente usa C para fazer os programas e tudo mais. Então tá, falando um pouquinho aqui do C, contextualizando, ele foi criado lá em 1972. O objetivo dele foi desenvolver o Unix, um sistema operacional. Então a linguagem foi desenvolvida justamente para ser mais tranquilo a implementação desse sistema operacional. Por ser uma linguagem mais alto nível, que em poucas palavras seria uma linguagem que é mais perto da nossa, de maior compreensão. Ela é resultante de uma outra linguagem que já existia, chamada B, e em 1983 a linguagem C foi padronizada, porque ela surgiu com esse intuito, né, de desenvolver o Unix, mas ela foi sendo aplicada para outras coisas, foi ficando famosa, assim por dizer. Então tá, no lado direito aqui, vocês estão vendo, tem essa estrutura. Essa estrutura, ela é a estrutura básica do nosso programa em C. Se vocês não fizerem desse jeito, muito provavelmente vão ter um erro de compilação. Então, é essencial que tenha essas duas coisas. Ali em cima é a inclusão de bibliotecas. Essa biblioteca em especial, que está entre as setinhas, ela é muito necessária, porque sem ela a gente não consegue fazer umas coisas muito importantes, como ler número, pegar a entrada, né, que a pessoa vai digitar, e colocar alguma coisa na tela. São dois comandos essenciais que, se essa biblioteca não estiver inclusa, a gente não consegue. E, enfim, com o tempo, no decorrer dos slides, eu vou explicar melhor isso aí. E nessa segunda parte, nessa segunda parte é onde vai estar o seu programa. Ele tem que estar entre essas duas chaves e você precisa colocar do jeitinho que está aí, inclusive esse return 0 embaixo, que também é outra coisa interessante que vai ficar para ser explicado na outra aula. Pode passar. Então tá, só revisando o que a Tamiri já falou, a gente tem as variáveis, né? Então assim, no programa a gente geralmente está trabalhando com valores e no decorrer do programa esses valores eles são alterados. Então a gente precisa guardar eles em algum lugar para poder acessar depois e, enfim, fazer as modificações necessárias. Uma outra definição mais formal para a variável seria a posição de memória para conter um valor de um determinado tipo. Essa definição está num livro chamado Linguagem C, ele vai estar nas referências, e quem quiser saber mais de C, eu recomendo fortemente que veja esse livro, ele é bem completo nesse quesito. E aqui do lado, a gente tem os tipos, né, dessas variáveis. Os tipos mais comuns vão ser apresentados nessa aula, os mais usados, e os que a gente vai precisar para fazer a parte prática de hoje também. Então, ali tem o inteiro, né, tudo revisando o que a Tamir já falou, gente. E aí... tem isso aqui que é bem importante. Todos eles, vocês vão ver que tem esse modificador. Porque em C, a gente precisa usar isso aí na hora de dar certos comandos para que ele saiba qual tipo de variável a gente está trabalhando. Então, todos eles têm um, vocês podem ver aí. Parece que é muita coisa, eu sei, o C tem disso, mas se vocês praticarem, vai ficar fácil depois. Tá, reais, float e double. A diferença deles é que o double ele vai guardar valores maiores, então dependendo do seu programa, você vai precisar de um número que é maior, assim, então o uso do double vai ser melhor nesse caso. E por último, caracteres, né? Às vezes, no seu programa, você recebe uma letra, e aí dependendo dessa letra, você vai fazer alguma coisa. Então, você vai precisar usar o char. E é importante, você só consegue guardar um caractere na variável char. Se você quiser, por exemplo, guardar bar, você vai precisar de duas variáveis de tipo char. Uma para guardar o B e uma para guardar o A.
Oi, eu sou a Alice. Eu vou falar aqui um pouco dos operadores do C. Ah, na linguagem C, nas linguagens em geral, temos vários operadores para que a gente possa fazer tanto operações quanto comparações, entre outros. Então, eu vou citar aqui os principais, se não todos. Enfim, aí temos os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Vou começar falando dos aritméticos. Os operadores aritméticos são para quando tipo, a gente for fazer uma operação matemática mesmo, adição, subtração, divisão, multiplicação. Então, são esses operadores aqui. A divisão é feita, tipo, além da adição e subtração serem feitas pelos operadores normais que já utilizamos, a divisão é feita por essa barrinha, a multiplicação pelo asterisco e o módulo. O que é o módulo, Alice? Ele é o resto da divisão. Por exemplo, quando você vai fazer uma divisão, por exemplo, vai pegar um 5 dividido por 2, aí não vai ter o resto. Esse módulo ele vai pegar o resto dessa divisão, ok? Ele é muito utilizado para descobrir, por exemplo, números pares. Você pega o número, divide por 2. Se tiver um resto diferente de zero, é porque o quê? Ele é ímpar. Se o resto for igual a zero, ele é par. Então, tá aí uma boa utilização do módulo. Além disso, tipo, nos operadores aritméticos temos o decremento e o incremento. Para que eles servem? O decremento geralmente é para subtrair um valor dessa variável dela mesma. Por exemplo, eu tenho uma variável que vale 10. Aí eu coloco, tipo, uma variável A igual a 10. Se eu coloco A menos menos, agora ela está valendo 9. E se eu incremento e ela vale 9 e eu coloco A mais mais, agora ela vale 10. Ok? Beleza. Agora falando dos operadores relacionais. Temos o maior que e o menor que é quando um número é maior ou menor que outro. O igual. Esse igual, gente, presta atenção. Tá vendo que ele é igual, igual? Então, esse igual, ele é para comparação entre números. E o igual sozinho é para atribuição de valor. Por exemplo, quando você vai atribuir um valor, tipo 12, a uma variável, você usa o igual sozinho. Se você vai comparar duas variáveis com dois valores diferentes ou iguais, você vai comparar eles, você usa o igual igual. Beleza? Aí temos o diferente também, para ver se um número é diferente que o outro. Temos o maior ou igual e o menor ou igual. Beleza? E por último, mas não menos importante, temos operadores lógicos. Temos operadores lógicos, são o e, o ou e o não. E então, beleza. O e é feito por esses dois e comercial juntos. E para que ele serve? Por exemplo, num condicional, como a Tamiris tinha mencionado antes, se, por exemplo, você vai ver, tipo, esse número aqui, você vai verificar, ele é igual a 12? Se sim, beleza, ele é verdadeiro, né? Ele é igual a 12. Você está perguntando para ele, você é igual a 12? Se ele for igual a 12, isso aqui vai ser verdade, certo? Se esse aqui, por exemplo, aí você vai perguntar esse aqui, você é igual a 13? Se ele for, beleza. Aí você vai verificar, esse é igual a 12 e esse aqui é igual a 13? Se for verdade, vai passar no condicional. Se não, vai para o else, por exemplo. Ok? Então, o e só valida se os dois forem verdades. Já o ou, ele valida o quê? Se apenas um for verdade, se pelo menos um for verdade. Um ou dois, ou os dois, né? Por exemplo, se esse aqui já é verdade, ele já, beleza, esse aqui já é verdade, já passa. Ele não necessariamente precisa dos dois verdadeiros, ele precisa pelo menos de um, ok? E o não, ele é exatamente o contrário. Por exemplo, se eu pergunto, essa variável aqui, ela é igual a 12? Sim, ela é igual a 12. Se eu botar agora, tipo, então isso aqui é verdadeiro, certo? Se eu botar o não aqui na frente, que é esse pontinho de exclamação, agora ela vai ser o quê? Falsa. Ele troca o verdadeiro pelo falso e o falso pelo verdadeiro. Tá, retomando aqui agora, a gente precisa falar disso aqui que é fundamental para o programa de vocês, que são os comandos printf e scanf. A gente vai tratar aqui como comando, mas na verdade são funções.
A gente fala comando porque, se for explicar por que é uma função, aí entra em detalhes bem maiores. Mas, de qualquer forma, printf. Lá no Python, vocês viram que era só print, né? Mas aqui tem que ser escrito dessa forma que tá aí. E esse comando é utilizado quando você quer escrever alguma coisa na tela. Aí vocês lembram lá do que a Tamiris falou sobre a tela ser tipo uma folha, né? Quando você quer passar uma mensagem, né? Mostrar uma mensagem na tela, você está usando esse comando aí. E aí no exemplozinho que tem embaixo, a gente tem uma variável, né? Nota, que já tem valor atribuído, e eu quero mostrar essa nota na tela. Então, eu coloco ali entre as aspas o que eu quero que apareça, e reparem que eu não estou colocando a variável nota aí, eu estou colocando o modificador, que eu falei uns slides atrás. Por quê? Eu estou querendo mostrar o inteiro. Então, preciso colocar o modificador do inteiro, e eu vou fazer o link com qual dos inteiros eu quero mostrar depois da vírgula. Então, por isso que eu coloco nota ali. Isso vai valer para qualquer outro tipo de variável que a gente for usar. Agora é o comando de ler do teclado, né, o scanf. Eu estou pegando do teclado, e aí tem uma diferença, se vocês verem ali. Eu declarei, né, a variável nota, muito importante que vocês declarem antes de ler no teclado. Se vocês não declararem e dar o scanf direto, não vai ser possível. Mas ali, a gente tem uma diferença do printf. Vocês estão vendo que tem um e-comercial antes do nota? Eu preciso usar esse e-comercial porque só assim eu consigo fazer a associação para qual variável eu quero que aquele valor vá. Toda uma questão de memória aí, que também não dá para falar hoje. Mas é importante usar o e-comercial, senão não vai ser possível, inclusive vai dar erro se vocês não usarem. Aí, juntando os dois comandos, do lado aqui de direita, a gente tem um código que faz justamente isso. Pegar uma nota do teclado, né? Você vai digitar um valor e mostrar depois o valor digitado. Então, tem ali, né? Digite o valor da nota, você vai digitar e depois ele vai te mostrar qual o valor que foi recebido. Ok. A Tamiris também já falou do condicional, né? Mas vamos ver como é que isso é no C. Trazendo esse exemplozinho aqui da esquerda, supondo que a gente queira ler uma nota, né? Igual lá no programa do slide anterior. Eu quero a partir da nota que eu receber, falar se a pessoa foi aprovada ou não. Mas o que eu preciso fazer para isso? Testar uma condição. Eu vou testar a condição de a nota ser maior ou igual a 5. Recebi a nota. A nota é maior ou igual a 5? Se sim, então o resultado é que a pessoa, né, aprovada. Mas se essa condição, quando testada, não for verdadeira, a pessoa foi reprovada. Aí eu vou mostrar ali qual que é o resultado dela. A implementação está aqui, mas a Alice ela vai mostrar para vocês como isso vai ficar em questão de entrada e saída. Antes disso, só um detalhe importante, que nem todo if precisa de else. Ou seja, quando eu testo uma condição, se ela é verdadeira, eu faço alguma coisa. Mas nem sempre eu vou fazer alguma coisa se ela for falsa. Um exemplo é se eu pego um número e quero que esse número, no final do meu programa, ele seja par. Recebi um número. Eu vou testar esse número é par? Se ele não for par, eu vou somar 1. E aí tudo bem, agora ele é par. Mas se ele já for par, eu não vou fazer nada. Então, só vou mostrar o número, por exemplo. Então, esse é um exemplo em que você usou um if, mas você não precisou fazer nada. Não precisou fazer nada no bloco else. Você não precisou de um bloco else, no caso. Espero que tenha ficado claro, mas qualquer coisa vocês podem mandar aí no comentário, viu? Aqui eu estou utilizando uma plataforma de um ambiente de desenvolvimento, né, online mesmo, porque talvez nem todos teriam um ambiente já baixado no computador, né? Então eu pensei nesse aqui para a gente deixar uma forma mais rápida e as pessoas não precisarem baixar. Ok. Eu botei aqui linguagem C aqui em cima, se vocês definir, porque aqui aceita várias linguagens. Enfim, esse aqui era o exemplo lá da nota maior ou igual a 5. Então, beleza, eu vou explicar ele aqui. Primeiro eu defini aqui o inteiro.
Ele pode ser também um float, se for o caso, beleza? Ele pode ser um float, mas a gente decidiu botar um inteiro aqui por questões de ser mais fácil de trabalhar. Ok. Se a nota, a gente definiu, a gente vai receber a nota aqui. Se a nota for maior ou igual a 5 nesse if, eu vou printar aprovado. Se não, eu vou printar reprovado. Beleza? Então, agora a gente vai rodar aqui. E aqui vai aparecer um terminal para a gente botar os valores. Agora eu vou botar, por exemplo, eu recebi a nota de 8 pontos. Aí eu boto 8, aperto Enter e aparece escrito aprovado. Ok? Vou rodar de novo para caso reprovado. Quem sabe, tipo, eu fui muito mal na prova e tirei 3. Eu, consequentemente, fui reprovado. E aparece aqui escrito reprovado. Beleza? É um exercício prático que eu tirei de uma plataforma do URI, Online Judge, que é uma plataforma onde tem questões a serem resolvidas com programação, onde você pode resolver com várias linguagens de programação, tanto C, C++, Python. Então, eu tirei de lá e a gente vai resolver aqui na prática para vocês verem como que é. Beleza? Ele pede para calcular a área do círculo, certo? E ele já dá a fórmula da área do círculo, que é π raio ao quadrado. E para considerar o número de π 3.14159, certo? Além disso, ele dá a entrada, como que ela vai ser feita. A entrada contém o valor de ponto flutuante, ou seja, ou float ou double. Mas ele fala de dupla precisão, ou seja, vai ser um double porque ele vai inserir valores grandes. Entendeu? Então, e fala assim, no caso, a variável raio. Ele vai entrar com valor de raio. Então, a gente vai ter que receber a variável raio, certo? E a saída vai ser apresentar a mensagem A igual, seguido pelo valor da variável área. Então, a gente vai calcular a área e vai receber o raio. O π, ele já deu, certo? Vou começar aqui declarando um double, variável, aí a variável área. Vou declarar π, que é igual o valor que ele falou, 3.14159. E então, também declarar a variável raio, ok? Agora, eu vou receber a variável raio. Então, eu vou fazer um scanf. Scanf. Não, gente, não esqueça do ponto e vírgula ao final da linha, por favor. Tipo, no C é estritamente importante esse ponto e vírgula no final da linha, senão ele não compila. Porque o ponto e vírgula, ele indica o final do comando, entendeu? Então, caso não tenha, ele tipo meio que vai ler e vai continuar lendo e não vai achar o final. Beleza? Então, escrevendo scanf, eu coloco aqui aspas duplas. Porcento, qual que é o que eu vou receber? É double. Então, eu vou receber um LF. LF, só citar que é porque seria long float. Seria um float maior. Mas eu não vou adentrar a isso, só comentando mesmo. Então, eu vou receber um LF, um double, e eu vou botar a variável que eu vou receber, que é o raio. Ok? Eu esqueci do E comercial. E preciso do E comercial também. Beleza? Senão vai dar erro. Recebendo, agora eu vou calcular minha área. A área vai receber π vezes. Eu vou colocar entre parênteses, porque, por exemplo, no computador você tem que indicar o que vem primeiro e o que vem depois. Nesse caso, não precisaria, porque é tudo multiplicação. Mas caso aqui, nesse π fosse um mais, por exemplo, necessariamente precisaria de um parênteses aqui, porque senão ele não saberia o que vem primeiro, o que ele teria que multiplicar, o que ele teria que somar. Ele somaria, por exemplo, π, a próxima variável daqui, entendeu? Então, só em caso de boas práticas, tipo, caso fosse soma, teria que, tipo, necessariamente precisar desse parênteses. Então, eu vou colocar já para vocês irem se acostumando. Raio vezes raio, certo? Π vezes raio vezes raio. Raio vezes raio por que, Alice? Porque a fórmula, como disse no enunciado, área é igual a π vezes raio ao quadrado. O que seria raio ao quadrado?
é raio vezes raio, certo? Então, eu fiz isso. Eu multipliquei raio vezes raio. Beleza. Agora, eu tenho o valor de área. Já que eu tenho o valor de área, eu vou printar na tela, né? Do jeito que ele pediu. E como ele pediu? Ele pediu A igual ao valor, certo? E qual o valor aqui? É o porcento. Opa. A igual porcento LF. Aqui. E qual que é esse LF agora? É a área. Beleza. Acabou, Alice. Deveria ter acabado. Mas quando a gente for aqui, ele pede na saída, olha, com 4 casas após o ponto decimal. Ou seja, ele pede que, tipo, caso tenha várias casas decimais após a vírgula, para você cortar para só 4. Então, como faz isso, Alice? Eu vou ensinar aqui para vocês, tipo, ok, aqui no printf, tá vendo esse porcento LF? Depois do porcento, você vai pôr ponto. Quantas casas decimais você quer depois da vírgula? Nesse caso é 4. Caso quiséssemos, por exemplo, 2 casas, a gente colocaria 2. Nesse caso é 4, vamos colocar 4 aqui. Ok? Então, agora vamos compilar. Deu um erro. É porque eu botei print, não printf, é printf. Eu acho que é isso. Vamos lá. Agora foi. Agora vamos entrar com o valor. Um valor do raio. Vou pegar aqui um dos valores de exemplo de entrada, vou botar 2.00. Ok? 2.00. O que ele me responde? A igual 12.5664. Será que é certo? Sim. Olha só, exemplo de entrada 2.00. O exemplo de saída para essa entrada é 12.5664. Vamos testar então agora com 150 para ver se está certo mesmo. Não, vou testar com 100.64. Bora lá. Eu vou rodar de novo. 100.64. Deu esse valor aqui. Será que é o mesmo valor de lá? Bora ver. 31, 8, 19, 31, 03. Ok. É esse mesmo. É esse mesmo valor. Então, é assim que a gente fez. Lógico que tem várias outras formas de fazer. Essa não é a única forma certa, concreta. Tipo, essa aqui. Se você fez de outro jeito, é errado. Não. Na programação, existem várias formas de fazer o mesmo problema. Beleza? Agora, a partir de agora, a gente vai continuar com alguns exercícios de Python. E depois traremos mais um exercício de C. Beleza?